No dia 18 de novembro de 2025, Daniel Vorcaro caminhou em direção ao embarque do aeroporto de Guarulhos com destino a Dubai. Disse que ia buscar investidores. A Polícia Federal disse outra coisa. Ele não embarcou. O Banco Master chegou a acumular 41 bilhões de reais em CDBs vendidos a investidores brasileiros. 41 bilhões, a maior exposição projetada ao Fundo Garantidor de Créditos em toda a história do sistema financeiro nacional. Por trás desse número, segundo investigadores, havia empréstimos fictícios, fundos manipulados e um buraco de 12 bilhões de reais nos livros contábeis. E no final deste vídeo, uma revelação que demorou meses para vir à tona. O homem que tentou salvar o banco com dinheiro público tinha recebido, segundo a Polícia Federal, mais de 74 milhões de reais do próprio Vorcaro. Isso vai explicar por que a operação de resgate fracassou antes mesmo de começar. Mas para entender o colapso, é preciso voltar ao começo. Em 1974, nascia a Máxima Corretora de Títulos e Valores Mobiliários, em São Paulo. Em 1990, o Banco Central autorizou a operação como instituição financeira plena, dando origem ao Banco Máxima. Por 2 décadas, foi uma casa pequena, discreta, focada em crédito imobiliário. Nada indicava o que viria a seguir. Em 2016, o Banco Máxima esteve à beira da falência. Uma crise de inadimplência na carteira de crédito imobiliário quase encerrou a história ali. Foi então que Daniel Bueno Vorcaro entrou em cena. Entre 2018 e 2021, ele e novos sócios injetaram 400 milhões de reais, assumiram o controle e rebatizaram a instituição, Banco Master. A nova estratégia era clara: diversificar. Crédito consignado, crédito pessoal, seguros, banco de investimentos. O Master cresceu em velocidade que chamou a atenção do mercado. Em outubro de 2024, a agência Fitch elevou o rating nacional da instituição de BBB para menos, uma nota que sinalizava solidez, perspectiva estável. O patrimônio líquido declarado chegava a 4,2 bilhões de reais. Em fevereiro de 2024, o banco anunciou a compra do Willbank, fintech com mais de 6 milhões de clientes, concentrados no Nordeste, nas classes C e D. A base de clientes do Master saltou para 10,5 milhões de pessoas. Em outubro daquele mesmo ano, o Willbank contratou Vinícius Júnior, do Real Madrid, como embaixador. A imagem era de expansão, modernidade, apetite. Em maio de 2024, o Master estruturou uma operação pelos fundos Quiron e Tessália para subscrever 1 bilhão de reais em novas ações da Oncoclínicas, rede de tratamento de câncer. Os fundos ancorados pelo banco passaram a deter 12% da empresa. Para o mercado, era mais um sinal de musculatura financeira. Para investigadores, era parte de um padrão diferente. O modelo de captação do Master tinha uma característica que especialistas já notavam em voz baixa. O banco pagava taxas muito acima da média do mercado nos seus CDBs, certificados de depósito bancário, instrumentos de renda fixa vendidos a investidores. Taxas altas atraem dinheiro, mas taxas altas também precisam de retorno. E a pergunta que ninguém fazia em voz alta era: de onde vinha esse retorno? Segundo o Banco Central e a Polícia Federal, a resposta era: de empréstimos que não existiam. O Master teria emitido créditos fictícios, que eram então alocados em fundos geridos pela Reag Investimentos. Esses fundos, por sua vez, apareciam nos balanços como ativos reais. Era uma engenharia para criar aparência de solidez onde havia, segundo investigadores, apenas papel. O Banco Central identificou 6 fundos da Reag envolvidos no esquema. Em março de 2025, o Master anunciou uma saída negociada. Venderia 49% da instituição ao BRB, Banco de Brasília, instituição pública controlada pelo governo do Distrito Federal. A operação valia 2 bilhões de reais e manteria Vorcaro na gestão. Para muitos credores, pareceu um alívio. Para o Banco Central, não. O regulador vetou a operação em outubro de 2025, 45 dias antes da liquidação. A justificativa não foi tornada pública de imediato, mas investigadores já haviam identificado o problema central. Segundo a Polícia Federal, Paulo Henrique Costa, então presidente do BRB, teria recebido mais de 74 milhões de reais de Vorcaro.
Aqui se fecha o primeiro loop aberto neste vídeo. Costa, segundo os investigadores, deveria receber ainda 6 imóveis avaliados em 146 milhões de reais. As transferências teriam parado em maio de 2025, quando Vorcaro soube, por canais internos, que o Ministério Público Federal havia aberto investigação sigilosa. A mensagem que circulou internamente, segundo a Polícia Federal, foi direta: travar tudo. A Operação Compliance Zero foi deflagrada em novembro de 2025. 7 pessoas foram detidas. O próprio Vorcaro foi preso no aeroporto de Guarulhos na madrugada do dia 18, ao tentar embarcar num voo particular para Dubai. No mesmo dia, o Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do Master, do Banco Master de Investimento, do Let's Bank e de uma corretora do grupo. A nota do Banco Central foi direta: grave crise de liquidez, acentuada deterioração financeira e infrações graves às normas sistêmicas. Todos os contratos foram suspensos automaticamente. As operações, encerradas. O banco que, meses antes, tinha rating a menos da Fitch, havia deixado de existir como instituição operante. O rombo era de proporções inéditas. O Banco Central calculou que o Master precisaria de um ajuste patrimonial de 20 bilhões de reais, 4 vezes o patrimônio líquido declarado de 5,2 bilhões. O acento agudo FGC, Fundo Garantidor de Créditos, mecanismo que protege depósitos de investidores, projetou 41 bilhões em reclamações potenciais. Nunca havia enfrentado exposição desse tamanho. O sistema financeiro brasileiro foi convocado a mobilizar 52 bilhões de reais, cerca de 9,9 bilhões de dólares, para reembolsar investidores que haviam comprado CDBs do Master. A Mastercard, rede de pagamentos das emissões do Will Bank, enfrentou exposição de vários milhões de dólares. O contágio foi além do banco. Em dezembro de 2025, o caso chegou ao Supremo Tribunal Federal. O ministro Dias Toffoli atraiu o inquérito para sua relatoria sob sigilo. O Banco Central reagiu publicamente, alertando que o formato poderia comprometer a supervisão regulatória. Pouco depois, vieram os relatórios. Havia um contrato de 129 milhões de reais entre o Master e o escritório de advocacia da esposa do ministro Alexandre de Moraes. Toffoli se declarou suspeito após vínculos financeiros de sua família com Vorcaro virem à tona. O escândalo havia migrado do sistema bancário para o coração do judiciário brasileiro. Em janeiro de 2026, uma corte de falências nos Estados Unidos reconheceu a liquidação brasileira sob o capítulo 15 da lei americana, congelando ativos do Master em território norte-americano. A holding caimã do grupo, batizada de Titan Capital, antes chamada Master Holding, recebeu pelo menos 700 milhões de reais em transferências, segundo investigadores. O iate de Vorcaro, o Titan, foi localizado em Londres. A velocidade com que recursos migraram para o exterior superava, naquele momento, a capacidade de rastreamento das autoridades brasileiras. Em março de 2026, o Supremo Tribunal Federal ratificou a prisão preventiva de Vorcaro. A segunda turma votou 2-0 pela manutenção da custódia. O ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, também permaneceu preso. O BRB aprovou aumento de capital de até 8,8 bilhões de reais para absorver as perdas geradas pela exposição ao Master. O caso Banco Master tornou-se a maior investigação bancária brasileira desde a Lava Jato. Segundo a Polícia Federal, a rede de conexões incluía fundos de pensão estaduais, créditos de carbono, manipulação de mercado, corrupção e, de acordo com investigadores, lavagem de dinheiro para o primeiro comando da capital, a maior organização criminosa da América Latina. Um banco de médio porte. Conexões sem limite aparente. O regulador brasileiro passou a discutir mudanças nas regras de transparência para emissores de CDBs de alto rendimento, especialmente em instituições de médio porte. A exigência de auditoria independente de ativos de crédito em fundos vinculados a bancos entrou na pauta do Conselho Monetário Nacional. O caso expôs uma lacuna. Ratings elevados e crescimento acelerado não acionaram alertas automáticos do sistema. E aqui chega o payoff prometido no início. Paulo Henrique Costa, presidente de um banco público, deveria ser o fiador da operação de resgate que protegeria 41 bilhões em poupança de investidores.
Mas segundo a Polícia Federal, ele já havia recebido mais de 74 milhões de reais do próprio Vorcaro quando sentou à mesa de negociação. O salva-vidas estava afogado junto com o naufrágio. O Banco Master não derrubou o sistema financeiro brasileiro. O Banco Central insistiu nisso, mas expôs algo mais difícil de consertar com uma injeção de capital: a porosidade entre reguladores, instituições públicas, o judiciário e o dinheiro privado. 41 bilhões em CDBs. Um aeroporto. Um voo para Dubai que não decolou.